Bom dia, Valente da Fé. Hoje o tema do pão diário é muito interessante. Então, qualquer semelhança com situações vividas por você é mera coincidência. Se eu fosse dar um título a essa devocional de hoje, seria Acorda, estamos em guerra. Isaías 55:12 diz assim: Porque com a alegria saireis e em paz serei guiados, os montes e os outeiros romperão em cântico diante de vós, e todas as árvores do campo baterão palmas. No Himalaia, um visitante viu muitas casas sem janelas. O guia explicou que alguns aldeões temiam a entrada furtiva dos demônios enquanto dormiam, e por isso construíam paredes assim. Sabia-se quando um dono de casa começara a seguir Jesus pelas janelas que deixavam a luz entrar. Dinâmica semelhante pode ocorrer conosco, ainda que não vejamos dessa forma. Vivemos tempos assustadores e polarizados. Satanás e seus demônios instigam divisões que apartam famílias e amigos. Muitas vezes quero me esconder atrás das minhas paredes, mas Jesus deseja que eu recorte uma janela. Vivemos em um mundo dividido pela desigualdade, dividido por limites geográficos, políticos e por tantas outras coisas. Mas a maior divisão que enfrentamos é aquela que está no fundo do coração humano, fruto do orgulho e da autossuficiência. Fato que leva muitas vezes o ser humano a acreditar que é melhor, mais importante e que pode mais do que o outro. A divisão nos leva a acusações, colocando a culpa neste ou naquele, e então não somos mais capazes de viver em harmonia, seja em casa, em nosso local de trabalho, onde estejamos. Com isso, não somos mais capazes de operar a conciliação e a reconciliação. A divisão causada pelo mal é quando um se opõe contra o outro, quando um não é mais capaz de conviver com o outro, quando não somos mais capazes de suportar as diferenças, porque queremos um mundo do nosso jeito, da nossa forma e da nossa maneira de pensar. Nós muitas vezes somos usados pelo mal e usamos o mal para semear a separação e a divisão no meio que estamos. Marcos 3 tem um ensinamento muito importante. Eu gostaria de destacar o versículo 25. Diz assim: E se uma casa se dividir contra si mesma, tal casa não pode subsistir. Se o meio onde estamos se divide contra si mesmo, ele não subsiste. E caso subsista, imagina que inferno isso vai ser. Dividida, as pessoas se colocam umas contra as outras, brigam, atacam-se, mordem e acusam-se. A vida em sociedade é um aprendizado constante e é mais belo quando encontramos as diferenças, pensamentos e modos de ver a vida diferentes. As diferenças não são problemas. O problema está na divisão, pois algumas pessoas, em vez de semear a união no meio das diferenças, propõem cada vez mais a divisão. Acima eu falei da divisão causada pelo mal. O diabo é aquele que divide, é aquele que separa. Não é simplesmente separar, um vem para cá, o outro para lá. O separar-se é colocar um contra o outro, é realmente criar entre nós aqueles espíritos de brigas, ataques, confusões, onde as pessoas estão acusando umas às outras. Isso é próprio do diabo, que veio para matar, roubar e destruir. E muitos têm sido instrumentos afiados na mão do diabo para provocar esse caos ao seu redor. É interessante destacar, esses estão numa escravidão terrível e seguem voluntariamente segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Você vê isso em Efésios 2:2. Em um nível de maior sucesso, seus súditos marcham inconscientemente para a destruição e levam consigo tantos quanto podem. Há um espírito destruidor operando em nosso meio, em nosso país, um espírito destruidor lutando contra nossas vidas e nossas famílias, um espírito de divisão. Isso não é irreal, isso é verdadeiro.
O que você precisa entender é que estamos em guerra. E a questão não é se queremos estar nessa guerra, todos estão nela. Ou somos derrotados pelo diabo e dessa maneira seguimos o príncipe desse século, ou estamos resistindo. Tiago diz em 4,7: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Não existe uma zona neutra nesta guerra. Ou triunfamos por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho, ou seremos escravizados por Satanás. Portanto, participa dos meus sofrimentos, como diz Paulo, como bons soldados de Cristo Jesus, e combate o bom combate, orando sem cessar. Isso inclui a resistência diária contra o inimigo, a recusa diária de dar a ele uma oportunidade de te usar e a oposição diária aos seus esquemas. Em tempo de guerra, tem que se ficar em vigilância constantemente. Um descuido pode se ser alvo dos dardos do inimigo. Por isso, fechar as brechas deve ser uma preocupação do nosso coração, pois representa fechar as fronteiras e aparar as arestas, porque Satanás busca oportunidades para minar, por intermédio de demônios, tanto nossa vida pessoal, quanto familiar, profissional e espiritual. Nunca se intimide, avance, otimize a sua fé e saiba quem de fato você é em Cristo. Um verdadeiro guerreiro não recua diante das duras provas, pode acontecer o que for. Um valente não abre mão da sua conquista. Acredite, queridos, é muito melhor estar em um mar revolto com Cristo no barco do que em terra firme sem Ele. Melhor é estar na fornalha ardente por causa da sua fidelidade a Deus, mantendo seus princípios, do que em aparente segurança e prosperidade por negar a Deus e seus valores morais. Melhor é ser perseguido e caluniado por causa da verdade do que ser aplaudido e admirado por entrar nos moldes deste mundo caído. O caminho é estreito, mas não tem coisa melhor do que caminhar com Deus, confiar e descansar em seu amor. Pense sobre isso. Você é um guerreiro separado por Deus. Tem um dia de bênção, de alegria e de vitórias. Eu te abençoo em nome de Jesus.